Brasil, mais de 18 milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência. Apesar dos direitos garantidos por lei, muitos enfrentam barreiras que vão além das físicas. São essas as barreiras burocráticas, institucionais e sociais, que os tornam invisíveis diante da justiça. O que acontece quando o direito se torna um obstáculo? Quando o silêncio das instituições falam mais alto do que a voz de quem precisa ser ouvido. Documentário da voz a quem por muito tempo foi silenciado. Através de entrevistas com pessoas que enfrentam diariamente a burocracia para acessar os seus direitos, representantes da APODEC e especialistas como o advogado, revelamos aqui o que de fato acontece na vida real e o que está na lei. Olá, me chamo Igor Cauê, sou estudante da Universidade Nassau Caruaru. Estou aqui com o Márcio. Vou entrevistar ele agora e ele vai contar um pouco sobre a história dele e todo o processo em buscar o seu direito. Boa noite, Márcio. Conte um pouco sobre você e sobre sua história. Boa noite, Igor. Como você falou, meu nome é Márcio Ranieri. Também sou estudante aqui da Nassau do curso de Direito. Sou uma pessoa com deficiência, né? Sou o setor público. Trabalho na área do Instituto Nacional do Seguro Social. Falando um pouquinho da minha deficiência, né? Eu sou cadeirante. Minha deficiência não é uma deficiência congênita, não é de nascença. Foi um acidente de automóvel há alguns anos atrás e me levou para a condição de pessoa com deficiência. Márcio, eu gostaria de saber um pouco sobre sua deficiência em si. Quando você teve esse processo, você foi atrás dos seus direitos, é óbvio, e você teve auxílio do Estado, aquilo que você buscou foi recompensado no final? Eu passei por um processo, né, como eu falei, eu andava e passei após o acidente e virei uma pessoa com deficiência, né, adquiri essa deficiência física. E nesse processo eu precisei ir em busca de meus direitos desde o início, né. Eu acho que a primeira busca que eu tive foi em relação a meus direitos, em relação ao acidente, né, que eu fui solicitar a questão de indenização. Posteriormente, por conta da deficiência, eu precisei me afastar do trabalho, não por conta da deficiência por si só, mas pelo processo de reabilitação que eu precisei passar, eu precisei me afastar. Também recorri ao Estado para que eu tivesse direito ao benefício, ao auxílio-doença, né, pelo INSS. Posteriormente, eu necessitei de uma internação num hospital de reabilitação, que era um hospital de referência, um hospital que utiliza a verba do SUS, e passei 6 meses no processo de reabilitação desse hospital, Bolsara Kubitschek. Então, assim, principalmente nesse processo inicial, né, da deficiência, eu precisei recorrer ao Estado de várias formas. E eu tive um retorno adequado, né, porque todas as minhas solicitações, todas as minhas necessidades, elas foram atendidas. Mas eu não posso romantizar isso, achando que isso é comum para todo mundo. A gente sabe que, apesar da pessoa com deficiência ter uma legislação que tem um amparo bastante abrangente, com muitos direitos, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção Internacional das Nações Unidas, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, assim, quando se trata de legislação, a pessoa com deficiência aqui no Brasil ela tem um amparo, mas a busca por esse acesso a esse direito nem sempre é tão fácil de se conseguir, principalmente em algumas áreas, né? Por exemplo, mobilidade. Mobilidade é uma área que a gente tem muita dificuldade, né? A pessoa no caso da minha deficiência, que eu tenho uma deficiência física, eu sou cadeirante. Se eu dependesse do transporte público, eu teria muitas dificuldades para chegar aqui na universidade, por exemplo. Né? Então, assim, a gente não pode romantizar e achar que por conta de se ter uma legislação abrangente,
a gente vai ter o nosso direito garantido. Nós precisamos, eu acho que o primeiro ponto é conhecer os direitos. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir esse acesso, porque quando a gente consegue, a gente vai direto ao ponto, vai direto ao órgão, vai direto às suas solicitações. Então, eu acho que parte desse princípio de se conhecer, mas também de saber onde procurar quando você não consegue. Isso também é muito importante. Entendemos um pouco agora sobre a história de Márcio. E eu queria saber, Márcio, em relação a quando você foi atrás dos seus direitos, você teve o atendimento adequado em relação aos profissionais de direito em geral? A minha deficiência, ela é uma deficiência física, então as barreiras de atendimento são mais barreiras físicas, né? Locais públicos com acessibilidade física e estrutural. Isso é um problema ainda na nossa sociedade. Os órgãos ainda não, apesar da gente ter uma legislação há mais de 20 anos que trata dessa temática, a gente ainda se depara com estruturas físicas inadequadas para atender a pessoa com deficiência. Isso é um fato. Em relação ao atendimento em si, na maioria das vezes, a gente se depara com barreiras que vão além das barreiras físicas, as barreiras atitudinais. O profissional muitas vezes não é preparado para conversar com a pessoa com deficiência, né? Não sabe conversar com a pessoa com deficiência. E na minha deficiência física, isso é reduzido, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência auditiva e ela precisa de um intérprete, por exemplo, de Libras, ela ainda tem dificuldade de conseguir esse intérprete em uma realidade que precisa ser mudada. Márcio, gostaria de saber um pouco em relação ao mercado de trabalho. Qual é a sua opinião sobre acessibilidade, preconceito posteriormente que você pode sofrer por causa da sua deficiência e sobre as propostas de emprego que você pode conseguir ou não? Isso falando em geral da sociedade. A questão do mercado de trabalho, ela vem melhorando nos últimos anos. Eu percebo que a gente está tendo uma melhora, até por conta da legislação, né? A lei de cotas, que é um instrumento importante para o segmento da pessoa com deficiência, ela já completou 30 anos. Então a gente percebe uma evolução nesse sentido. Mas a gente também percebe a necessidade de melhora, porque o empregador, muitas vezes, ele não quer investir em adaptações, que a gente chama de adaptações razoáveis, para que a pessoa com deficiência possa realizar o trabalho, né? Por exemplo, no caso da minha deficiência, se eu tiver um ambiente plano, acessível, eu não vou ter dificuldade nenhuma de realizar as minhas atividades, né? O princípio da deficiência, ela parte de que a deficiência ela vai sofrer uma interferência direta do ambiente. Se eu estou num ambiente que ele não tem rampa, um ambiente de trabalho que ele não me permite o ir e vir, no meu caso da deficiência física, eu vou ter dificuldade de desenvolver as minhas atividades, né? Quando eu tenho um ambiente que me favorece, a minha deficiência não vai interferir em nada. Então, pegando o exemplo aqui da faculdade, a faculdade tem uma estrutura acessível. Então, eu consigo me deslocar para qualquer espaço aqui da faculdade, porque tem rampa, tem elevador. Então, eu, enquanto aluno, para desenvolver minha atividade intelectual, eu não vou ter problema nenhum aqui na universidade. Isso se repete se for no ambiente de trabalho. Se você tem um ambiente de trabalho adequado, adaptado, a pessoa com deficiência consegue desenvolver esse trabalho. E é isso que o empregador ele precisa entender, né? Outra questão importantíssima, ela está relacionada às vagas de emprego, né? Hoje a gente percebe que as vagas ofertadas para a pessoa com deficiência dentro da lei de cotas, por exemplo, são empregos com baixa renda, né? E aí você já tem um preconceito, porque a pessoa com deficiência, existem pessoas que não têm uma escolaridade talvez
alta, mas existem pessoas com deficiência com escolaridade alta que podem desenvolver qualquer atividade, mas normalmente essas vagas não são ofertadas. Às vezes se ofertam vagas para pessoas com deficiência, que a gente costuma dizer que pessoas com deficiência que não tenham deficiência, ou seja, são pessoas com deficiências mínimas, pequenas, né, que o empregador não precise fazer uma adaptação ou algum ajuste no seu ambiente. E isso acaba sendo uma barreira para essa pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho. Márcio, em questão de preconceito, como as pessoas lidam no seu dia a dia com as pessoas com deficiência, eu queria saber sua opinião do que você vê, o que você presencia no seu dia a dia. Nossa sociedade, ela precisa evoluir muito nesse aspecto, né? As barreiras atitudinais postas por nossa sociedade, ela tem um caráter muito decisivo na inclusão das pessoas com deficiência. Eu percebo que a gente precisa bater muito nessa tecla porque as pessoas precisam se conscientizar da importância de incluir pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência devem estar nos espaços, mas os espaços precisam estar preparados para receber essas pessoas. Quando eu falo em espaços preparados, eu não estou falando só de espaço físico, né? Pessoas que saibam acolher, que saibam respeitar. Vou trazer até um exemplo, até porque existem situações diversas, né? Eu já tenho vários anos de deficiência e eu já me deparei com muitas situações de preconceito. Me deparei e me deparo, né? Por exemplo, às vezes eu estou em companhia de uma pessoa e eu chego numa sapataria, por exemplo, e eu começo a olhar o produto. O vendedor ele se aproxima e ele vai falar ou perguntar alguma coisa, ele pergunta ao meu acompanhante, não a mim, né? Isso é uma forma de preconceito, né? Porque aquele vendedor, aquela pessoa ali, ela não sabe tratar, ela não sabe lidar, né? Mas, para além disso, o que é que eu vejo de importante? Como é que a gente pode mudar isso, né? Eu acho que isso começa na escola, né? A partir do momento que a gente tem uma legislação que fala de educação inclusiva e da criança com deficiência nesses espaços, nas escolas, a gente começa a romper com essas barreiras atitudinais, porque a criança ela começa a conviver e a deficiência é uma coisa natural. Hoje os adultos não veem a deficiência como uma coisa natural, né? É uma coisa diferente, né? E o diferente ele assusta. Quando você coloca as pessoas na convivência de pessoas com deficiência desde a escola, essas crianças vão crescer com muita naturalidade, né? Os meus sobrinhos eles não me conheceram andando, eles me conheceram já cadeirante e convivem comigo desde então. É uma relação muito tranquila em relação à minha deficiência, por conta disso. Porque não há preconceito. Eles me conheceram assim, eles cresceram assim, e eles veem isso com naturalidade. Mas se a sociedade exclui, desde a escola, né, essas crianças que vão virar adultos, não têm contato com pessoas com deficiência, elas vão crescer com preconceito. Então, isso é muito importante. Romper com essas barreiras atitudinais, né, é fundamental nesse processo de amadurecimento da nossa sociedade em relação a isso. Não adianta você ter uma legislação. É claro que o aspecto da legislação é fundamental, né, foi um avanço muito grande que nós tivemos nos últimos anos. Mas não basta, né? Não basta só você ter prédios acessíveis, né? Não basta você ter intérpretes. Você precisa romper barreiras. Nós já tivemos, por exemplo, em relação ao deficiente auditivo, o profissional que está atendendo ele se recusar a atender com a presença de um intérprete. Então, nós já vivenciamos situações assim. Eu fiz parte do Conselho Municipal aqui da pessoa com deficiência e a gente se depara com muitas situações de barreiras atitudinais. De uma sociedade que, infelizmente, ainda precisa amadurecer muito. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Márcio, em questão dos profissionais de direito, tanto eles advogados, em geral, o que é que você acha que eles poderiam fazer para se incluírem mais nesse aspecto tão falado? Nós temos uma frase, as pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. E o que é que isso quer dizer, né? Você, para qualquer profissional, para qualquer pessoa que se relaciona com a pessoa com deficiência,
ela precisa ouvir, ela precisa conhecer, né? Ela precisa consultar aquela pessoa. A tomada de decisão sem a escuta da pessoa nunca vai ser correta, né? A partir do momento que você envolve a pessoa com deficiência no processo, né? A partir do momento de escuta, de você tentar compreender o outro, você consegue alcançar os seus objetivos. Então, talvez a resposta para essa pergunta seja isso: se envolver no sentido de tentar conhecer, de tentar entender e principalmente escutar, porque a partir do momento que eu escuto o outro, eu consigo alcançar da melhor forma possível o que o outro pensa e o que o outro necessita. Eu acho que isso seria fundamental para qualquer profissional, para qualquer relação, mas principalmente e também para o profissional que atua na área do direito. Agradecer desde já a Márcio por se disponibilizar a fazer toda essa entrevista, a trazer mais conhecimento sobre um aspecto que deve ser falado, deve ser incluído na sociedade, mesmo que seja algo comum, hoje em dia sempre foi, mas existe ainda um tabu que deve ser quebrado. Isso foi bem falado por ele. Olá, me chamo Marcelo, sou advogado, OAB-PS 56134. Fui convidado aqui por alguns alunos da Uninasal para falar um pouco sobre direitos dos portadores com deficiência. Estou aqui com o aluno João Marcelo, que por coincidência é meu filho, e ele vai começar aqui a entrevista. Na sua experiência profissional, qual é o principal obstáculo que essas pessoas enfrentam quando buscam seus direitos? Veja, o que eu posso falar sobre isso é a questão do preconceito mesmo, certo? As pessoas quando procuram tanto o judiciário como a esfera privada, a esfera pública, eles encontram várias dificuldades, em especial o preconceito mesmo, o preconceito da sociedade. A falta de preparo dos servidores e magistrados ainda são um problema significativo? Veja, a meu ver, sim. Porque quando a gente ingressa no processo judicial, que existem portadores de deficiência, assim como idosos também, a gente pede a prioridade de tramitação, é um direito garantido, né, constitucionalmente. Então, esses processos aí, eles deveriam ter uma maior celeridade, que atrapalha a vida do portador com deficiência de forma significativa. Como os advogados podem atuar para garantir a inclusão de seus clientes com deficiência durante os processos? Como eu falei anteriormente, o primeiro passo, pedindo a prioridade de tramitação, né, no processo, já que é um direito garantido, certo? E durante o processo, deixando claro para o juízo, né, competente, a necessidade de celeridade daquele processo. Quais leis garantem o direito de acesso à justiça para pessoas com deficiência no Brasil? A principal aí, né, é a Lei 13.146 de 2015, certo? Mas a gente pode se haver também da Constituição Federal, existem convenções internacionais também, uma convenção internacional, né, das pessoas com deficiência, e novas leis também que estão sendo editadas aí, que estão sendo favoráveis às pessoas com deficiência. Como exemplo, a lei do monocular, né, a lei 14.126, né, que ela reconheceu como portador de deficiência a pessoa que tem a visão monocular, né? A lei da fibromialgia, recente também, aqui 176, 2025, vai entrar em vigor a partir de 2026, né? Essas aí a gente pode falar, o STF também, né, tem editado vários temas aí que tem ajudado muito, né, as pessoas com deficiência, a exemplo de uma norma editada que o STF julgou procedente e também validou essa norma lá do estado de São Paulo, que ela destinava 5% dos carrinhos do supermercado para crianças, né, com deficiência. Também a questão da norma que foi editada também, foi validada também pelo STF, na questão de locação de carros, né? E a cada 20 carros que tem na locadora, deve ter pelo menos um, né, adaptado para deficientes, pessoas com deficiência. Então, isso aí é a inclusão importante, né, das pessoas com deficiência. Nós, alunos da Uninasal, agradecemos a entrevista com o senhor e foi muito produtivo para todos. Obrigado, eu que agradeço. Precisando, estamos à disposição.
Esse documentário mostrou que o acesso à justiça é mais que um direito, é uma necessidade humana. Garantir a todas as pessoas com ou sem deficiência tenham voz e vez é um compromisso de toda a sociedade, pois a justiça só é completa quando é acessível a todos.